Fala pessoal, sou o professor Anderson Magalhães, estou aqui mais uma vez com esse manto sagrado aqui, ó, do Botafogo, para resolver mais uma questão de língua portuguesa para você. Pessoal, mais uma questão da banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas, questão cobrada no concurso da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, concurso para o cargo de professor do ensino fundamental e ensino médio da disciplina de língua portuguesa, pessoal, beleza? Então tá ali a questão na tela, bem estruturada para você. E antes de avançar na resolução dessa questão, peço a você, agora, pausa o vídeo, inscreva-se aqui no canal, porque eu tenho certeza que se você der uma passeada aqui pelo nosso canal do YouTube, você vai gostar bastante do conteúdo. É um conteúdo que vai te ajudar muito, tá? Nas suas provas de concurso público, também para tirar suas dúvidas naquela matéria da escola, da sua faculdade, né? De letras. Então, nosso conteúdo aqui é um conteúdo de qualidade, tranquilo? Então, já se inscreveu? Beleza? Vamos avançando então. Vamos lá, galera. Então tá ali a questão bem estruturada para você. Tem um fragmento de texto em itálico. A educação no Brasil precisa ser vista como um problema social, a fim de que as suas deficiências educacionais sejam enfrentadas através de técnicas sociais adequadas. Beleza? Esse é o fragmento de texto. E aí a pergunta é a seguinte, ó. Esse é o primeiro período do texto. Esse segmento poderia mostrar melhor redação se trocássemos. Então, nas alternativas, cada alternativa traz uma proposta de trocar uma expressão por outra. Na letra A, vamos trocar no Brasil por brasileira. Na letra B, trocar o como por tal qual. Na letra C, trocar educacionais por educativas. Na letra D, trocar através de por meio de. E na letra E, trocar sociais por sociológicas. E aí, para você, qual é a melhor troca? Qual é aquela troca que faria com que o texto ficasse melhor reescrito? Pausa o vídeo aí e tenta resolver a questão. E aí, conseguiu fazer? Olha só, se liga aqui, galera. Essa é uma questão capciosa. Essa é uma questão bem capciosa. Olha só. Na letra A, ele sugere a troca de no Brasil por brasileira. Vamos analisar aqui. A educação no Brasil. A educação, ele sugere trocar no Brasil por brasileira. Mas veja comigo, no Brasil possui o mesmo sentido ali no contexto do que brasileira. A educação no Brasil, a educação brasileira. São expressões sinônimas, ou seja, são expressões que possuem o mesmo sentido. Então, o texto ele não vai ficar com uma melhor redação se eu trocar uma expressão que tem o mesmo sentido que outra. Isso aí vai muito do gosto da pessoa. Ah, eu prefiro no Brasil, o outro prefere brasileira. Mas, tecnicamente, do ponto de vista da língua portuguesa, são expressões equivalentes. São expressões que possuem um campo semântico idêntico. Portanto, não vai fazer diferença no significado da expressão ali do texto. Portanto, não faz diferença eu trocar no Brasil por brasileira. Então, o texto não vai ficar melhor reescrito. Vai ficar a mesma coisa. Olha só, na letra B, ele sugere trocar como por tal qual. Olha só, a educação no Brasil precisa ser vista como um problema social. A educação brasileira precisa ser vista tal qual um problema social. E aí nós vamos entrar na mesma explicação da letra A. São expressões equivalentes no que tange ao significado. A palavra como e a palavra tal qual, elas possuem o mesmo sentido. Portanto, para mim, eu posso usar o como, para você pode usar o tal qual, mas do ponto de vista técnico, não vai haver alteração de sentido e não vai haver também nenhuma alteração gramatical no texto. Portanto, dá na mesma usar o como ou usar o tal qual, beleza? Podemos analisar dois aspectos. O aspecto do sentido, significado. Então, o aspecto semântico, que é o significado, e o aspecto gramatical, se há algum erro no emprego daquela expressão.
não há, tanto usando o como e o tal qual, não há erro e o sentido se mantém. Olha só a letra C agora. Ele sugere trocar educacionais, está aqui, ó, educacionais, por educativas. Então, olha só, a fim de que as suas deficiências educacionais ou deficiências educativas, pessoal, também são expressões sinônimas. São expressões que possuem o mesmo sentido, são expressões que possuem o mesmo significado. Portanto, o texto não vai alterar o sentido, não vai alterar o significado daquilo que está escrito. E do ponto de vista gramatical, as duas expressões, duas palavras, estão corretas. Portanto, na letra C também não há nenhuma alteração. Eu não posso dizer que o texto vai ser melhor. O texto vai ser a mesma coisa, só que eu só vou trocar a palavra. Agora observe a letra D. Observe a letra D. Sejam enfrentadas, então suas deficiências educacionais sejam enfrentadas através de técnicas sociais adequadas. Ele sugere trocarmos o através de, ele sugere trocarmos através de por meio de. Por meio de. Então, olha só, as deficiências educacionais sejam enfrentadas por meio de técnicas sociais adequadas. E aí, sim, pessoal, nós vamos ter, sim, uma melhora na redação do texto. Por quê? Porque, galera, aqui nós temos um erro. Nós temos um errinho aqui, ó. A expressão através de não é usada no sentido de por meio de. Olha só, aqui a melhor expressão é por meio de. Essa expressão por meio de significa por intermédio de. Olha só, vai passar aqui para vocês, vai passar aqui em cima aqui, um link, vai passar um link aqui de um vídeo que eu tenho aqui neste canal falando da diferença entre as expressões através de e por meio de. Deve estar passando aqui, ó. Ou passou, ou vai passar, deve estar passando. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal, um vídeo de 1 minuto, explicando existe diferença entre através de e por meio de. Então, ali tem um erro, pessoal. Através de significa aquilo que atravessa. Eu falo assim, ó. Eu avistei o João através da janela. Significa que o meu olhar atravessou a janela, o meu olhar cruzou a janela. E com isso, eu avistei o João. É diferente de eu usar por meio de ou por intermédio de. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, a obra foi realizada por meio de recursos, dinheiro do governo. Aí eu uso por meio de. Por meio de significa por intermédio de. Então aqui é o seguinte, existe uma diferença entre as expressões através de e por meio de. A expressão através de, nesse texto aqui, ela foi usada de forma inadequada. Por isso ocorre uma melhora no texto, quando eu tiro a expressão através de e coloco a expressão por meio de, que é a expressão que deveria ter sido usada pelo autor do texto, tá? Então, quando você quiser dizer que algo será feito por meio de ou por intermédio de, use essas expressões. Não use a expressão através de. E repito, eu tenho um vídeo aqui neste canal que eu trato deste assunto, tudo bem? Portanto, através de significa atravessar. Eu avistei João através da janela. Meu olhar atravessou a janela. Agora, quando eu falo a obra foi realizada por meio de recursos do governo, por intermédio de dinheiro fornecido pelo governo. Aí sim eu uso a expressão por meio de. Logo, ocorre uma melhora sim aqui no texto, quando eu tiro através de e coloco por meio de. Aí sim, portanto, o gabarito da minha questão aqui será a letra D de dado. E na letra E, pessoal, sociais e sociológicas são expressões sinônimas, são palavras sinônimas que nada vão mudar ali no texto. Tudo bem? Tranquilo? Então tá aí a questão bem detalhada, bem explicada
para você. Existe, então, diferença entre as expressões através de e por meio de. A expressão através de ali no texto foi usada de forma inadequada. O correto seria a expressão por meio de. Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães. Nós estamos juntos. Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube. Passe esse vídeo aqui, então, nos seus grupos WhatsApp favoritos. Tamo juntos, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!